guys are up there, and who's driving? That's a good question. I think Isaac Newton's doing most of the driving right now. Olá, meu nome é Henrique. Hoje conduzirei você, telespectador, a uma viagem no passado, para conhecer Sir Isaac Newton, um homem cheio de características deploráveis, como esquizofrenia e excesso de raiva, e que, comparado a Albert Einstein, foi um gigante, um colosso à frente de seu tempo. Isaac Newton nasceu no ano de 1642 e com 19 anos já ingressara na Trinity College, em Cambridge. Nos anos de 1665 e 66, ele passou a maior parte de seu tempo na residência materna, em Woolsthorpe, Lincolnshire, pois a peste que varria a Inglaterra na época fez com que sua faculdade fechasse as portas e enviasse os estudantes de volta para casa. Foi durante esse período que Newton fez sua mais famosa descoberta. Ao reparar em maçãs maduras caindo de suas árvores do pomar, percebeu que ninguém havia respondido à pergunta: por que as coisas caem na Terra? Com seu praticamente infinito conhecimento da matemática e da sua aplicação científica na época, sabia que para entender fenômenos como movimento e até então não denominada gravidade, álgebra e geometria não bastariam. Ao olhar a um tiro disparado de uma arma, uma maçã caindo de seu pomar ou o planeta girando ao redor do Sol, era preciso se concentrar na distância percorrida no menor momento concebível de tempo. Então, aos 20 e poucos anos, Newton desenvolveu seu próprio método para resolver o problema, chamando-os de fluxions, que significa algo em transformação. Não publicou seu trabalho imediatamente, apenas escreveu um artigo para sua própria satisfação. Newton, apesar de ninguém além dele saber, era o maior matemático da Europa, e apenas iria revelar seus métodos e descobertas depois de contar a alguns dos seus conhecidos. Newton, embora fosse um excelente matemático, também se interessava por assuntos como a luz. Tomou experimentos de grandes estudiosos como Descartes de base para criar seus próprios. Ali, então desenvolveu o experimento da caixa escura, e por mais que ele não tenha formado um arco-íris, encontrou um caminho para explicar como ele se formava. Durante os anos da peste, também progrediu em seus trabalhos sobre mecânica, tentando explicar as leis que governam corpos em movimento. Alguns homens que já haviam explorado o assunto foram Galileu, Kepler, Descartes e Robert Hooke, sendo o último um homem que certamente teve grande influência na vida de Isaac Newton, sendo para redigida sua famosa frase: "Se eu vi mais longe, foi por estar de pé sobre ombros de gigantes." Nos anos de 1680, suas pesquisas começaram a ficar famosas. Escreveu muitos artigos e publicou alguns deles. Certo dia, o astrônomo Edmund Halley visitou Newton e a partir daí muitas coisas mudaram. Após a visita de Halley, Isaac decidiu deixar a alquimia e a teologia de lado e produziu sua maior obra, e uma das mais influentes da ciência até o século XX, O Príncipe, uma obra incrível que foi mostrada para todos da época, provando a possibilidade de enxergar e explicar a natureza através da matemática. Era uma nova forma de ler e escrever o universo. Algumas das visões de mundo podem ser resumidas no que hoje conhecemos como as 3 leis de Newton, essas que em suas mãos explicavam muitas observações, dos movimentos planetários até a trajetória da flecha disparada de um arco. Isaac Newton fez com que o mundo pudesse ser visto de outra maneira. Um sistema imenso e regular, ficou muito conhecido por seus príncipes e se tornou uma celebridade da época. Talvez não fosse um homem muito agradável de se conviver, porém com certeza um dos mais brilhantes de todos os tempos. Sir Isaac Newton, o primeiro cientista a ser nomeado cavaleiro, um homem que combinou céu e terra em um único sistema, fazendo aplicável suas leis em todo o universo, e assim criando teorias que guiariam a ciência e seus sucessores até hoje.